Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade ao movimento artístico armorial nessa aula de hoje. A gente já começou a falar de armorial na aula passada. A gente falou sobre ali, os principais objetivos de lançamento do movimento armorial, né, ali por Ariano Suassuna, seu fundador. Vamos falar um pouquinho mais aqui hoje, vamos ver algumas imagens de obras de Ariano Suassuna. E de outros artistas, vamos falar também de outros artistas, da importância desses outros artistas. E vamos falar mais agora sobre esse movimento, que é o armorial. Em 18 de outubro de 1970, né, especificamente neste dia, o movimento armorial é lançado. Né, existiu toda uma preparação, existiu toda uma organização ali por parte de Ariano Suassuna, para que o movimento armorial ele fosse colocado aí para as pessoas, né, como a gente já falou no vídeo passado, elevando a cultura popular do Nordeste do Brasil. Esse era um dos principais objetivos do movimento armorial, né, quando foi criado ali. Era transformar em arte popular, né, elementos da nossa cultura, que fossem típicos da nossa cultura, da vivência e do imaginário do homem nordestino. A gente vai ver que começa, na aula passada inclusive não falamos disso, que se cria, principalmente dentro da literatura do armorial, uma ideia meio que de uma mitologia nordestina, né? Ele cria seres imaginários nordestinos, e o legal, né, uma característica muito boa do armorial, é que isso é feito fazendo o uso do linguajar, né, da linguagem mais simples, de expressões nordestinas, relacionadas aí principalmente à sua literatura. Neste ponto, vale a gente lembrar sobre a importância da literatura de cordel, né, usada ali associado com a xilogravura. A gente falou disso na aula passada, mas é muito bom chamar a atenção para isso. Né? A base do armorial é justamente a produção da literatura de cordel. As outras representações do armorial, elas vão ter isso, vão ter a literatura de cordel como um apoio muito forte, né? A característica, em questões do que é produzido, em obras que a gente pode analisar, elas vão estar muito associadas a essa literatura. E, obviamente, isso vai se dar justamente, né, pela forma mais clara, né, pela forma mais fácil de se chegar, de levar essa forma de se falar, nessa característica do nordestino, justamente para a literatura. Vamos dar uma analisada aqui, né, falar um pouquinho sobre o cordel pelas próprias palavras, né, analisar através das próprias palavras do Ariano Suassuna e ver outras coisas que foram produzidas na obra do movimento armorial. Ariano Suassuna, além de fundador, é talvez o principal nome do movimento armorial. Ele é paraibano, nasce na Paraíba e vive seus últimos anos no Recife, né, falecendo em 2014. Ele era um grande escritor, trabalhou em jornais, em grandes jornais no Brasil, mas ficou muito conhecido pelas suas obras literárias publicadas. Entre as obras literárias publicadas de Ariano Suassuna, temos as mais importantes aí dentro do movimento armorial: A Pedra do Reino e o próprio Alto da Compadecida, talvez a obra mais famosa de Ariano Suassuna. Segundo as próprias palavras do autor Ariano Suassuna, a arte armorial brasileira é aquela que tem como traço comum principal a ligação com o espírito mágico dos folhetos do romanceiro popular do Nordeste, a literatura de cordel, com a música de viola, a rabeca, o pífano, que acompanha seus cantares, e com a xilogravura, que ilustra suas capas, assim como o espírito e a forma das artes e espetáculos populares, com esse mesmo romanceiro relacionado. A gente já falou aqui sobre como a literatura de cordel e a xilogravura se tornam as duas bases principais. Agora a gente está vendo aqui, né, representado para vocês na imagem, a capa de A Pedra do Reino, numa das grandes obras do movimento armorial. Vale lembrar que por Ariano Suassuna ser autor, né, ser escritor, sua obra ela basicamente vai estar ligada aí à literatura, né, os ícones do movimento armorial, associados de uma forma escrita, e como esses ícones, como essa escrita, como essa literatura, ela vai ser a base, né, a representação tanto do falar quanto do escrever, do se expressar do homem nordestino. A literatura de cordel ela tem uma importância muito grande porque ela vai fazer com que o movimento armorial entre em uma abrangência muito maior e atinja pessoas de todas as classes, tanto a parte da sociedade que era mais letrada, né, a elite que consumia a arte,
quanto o cordel, antes de ser incorporado como uma das características do movimento armorial, já era uma literatura muito popular no Nordeste. E é assim, né, usando disso, dessa popularidade que o cordel tem, que Ariano Suassuna e os outros autores que fizeram parte do movimento armorial vão levar esse movimento mais próximo do restante da população. Outro artista brasileiro, pernambucano, responsável por todas essas características da estética do movimento armorial é Francisco Brenan. Francisco Brenan, ele é responsável aí por grandes obras plásticas, né, grandes esculturas relacionadas a ficaram clássicas aí por serem a característica estética do movimento armorial. Tem inclusive um ponto turístico lá em Recife, né, o Castelo de Brenan, onde a gente pode entrar em contato, né, mais próximo, com muitas obras do próprio artista e, obviamente, né, com muito mais do movimento armorial. Outra coisa que é importante a gente falar sobre esse movimento é que ele ganhou uma estética, ele ganha visibilidade maior. Quando ele ganhou uma estética voltada para o cinema e para a própria televisão. A gente também já falou isso na aula passada, mas é legal frisar isso, né? Quando o armorial ganha essa estética muito parecida ali, com alguns traços do teatro popular, o próprio teatro de rua, né? Que é outra coisa que é trazida assim, mais forte para dentro do armorial, o teatro de bonecos, o teatro de rua, com uma pitada ali do que é conhecido como comédia dell'arte, né? A gente não falou sobre comédia dell'arte ainda, mas vocês vão ver quando a gente for falar da comédia dell'arte mais para frente, que tem muita característica dessa comédia, desse tipo de teatro, que ela é trazida para dentro do movimento armorial, esteticamente falando, né, eu quero dizer. E é isso, né? Analisamos aí algumas obras de armorial, alguns artistas que fazem parte desse movimento. Vamos encerrar nossa aula de hoje por aqui e, já sabe, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida, e aí só deixar as suas questões, anotem as suas questões. E na próxima aula, quando a gente retomar a discussão ao vivo, a gente conversa mais sobre cada uma dessas características e cada uma dessas produções do armorial. É isso, até mais, até a próxima aula e tchau!